E aí, tudo bom? Aqui é o Arthur, seja bem-vindo ao canal O Educador Financeiro. Vamos descobrir nesse vídeo como é que você faz para inovar. Mas não é inovar de qualquer jeito, inovar de verdade na indústria da educação financeira. E se você inova de verdade, você ganha destaque, né? Você ganha espaço. Eu vejo que muitas pessoas desistem da educação financeira porque olham ao redor e falam o seguinte: putz, o que é que eu vou fazer aqui? Já tem todo mundo, né? Já tem um monte de gente gigante, o pessoal já tem conteúdo sobre tudo. Não há mais espaço para mim. Não tem mais nada para inventar, as pessoas já fizeram tudo que tinha para ser feito e acabam desistindo por conta disso. Não faça isso porque tem espaço para você fazer diferente e eu vou te dar o caminho das pedras neste vídeo para que você possa fazer assim nos teus cursos, nos teus treinamentos, na tua consultoria, na sua jornada enquanto educador ou educadora financeira. Bem, se você não é inscrito ainda aqui no canal Educador Financeiro, se inscreve, ativa o sininho e vamos pro vídeo. Para você entender que história é essa de inovar de verdade, eu quero te contar uma história. Eu fiz Empretec, não sei se você já ouviu falar, vale até pesquisar depois. O Empretec é um programa de empreendedorismo concebido pelas Nações Unidas e distribuído no Brasil pelo Sebrae. Super legal, ele é subsidiado inclusive pelo Sebrae, então você paga uma taxa lá, mas é um programa de uma semana inteira, todo mundo que faz elogia. Eu fiz e adorei esse programa. Anos depois, o Empretec organizou em várias capitais no país, na verdade, em várias cidades do país, encontros entre ex-empretecos, e eles fizeram uma espécie de Empretec 2.0. E nesse Empretec 2.0, que era uma extensão do curso, o Sebrae escolheu alguns cases de sucesso, né? Alguns empreendedores empretecos que haviam feito esse curso e que, nas análises deles, estavam tendo bons resultados no mundo do empreendedorismo. Eu fui um dos empreendedores convidados para um painel com 4 empreendedores. Fui para esse painel, foi aqui numa cidade próxima a Recife, chamada Gravatá, um puta hotel bacana lá e tal. Tinham 130 empreendedores e no meu painel, que foi super legal a discussão, teve uma pessoa, né, uma querida executiva, né, empreendedora, que a história dela foi fantástica, chamou muito minha atenção e ela traz uma lição sobre inovação que se aplica muito ao que nós fazemos na educação financeira. Eu vou dividir essa história contigo e para não perder detalhes, né, eu acabei escrevendo uma carta sobre isso, então eu tenho essa carta aqui só para pescar alguns pontos aqui e ter certeza que eu vou te colocar essa história na íntegra. Pois bem, estávamos batendo um papo no painel e o negócio dela era um negócio de fast food, né, que inclusive tem loja em shopping, tudo. Então, baita cara de franquia, né? E perguntaram para ela assim, olha, por que é que você não abriu ainda o seu modelo de franquia? Eu, por exemplo, teria interesse e tudo mais. E ela respondeu de forma muito intrigante, ela disse assim, porque o meu negócio não é franqueável. E aí o questionamento foi óbvio, né? Você diz, mas por que não é franqueável? Seu negócio aparentemente é lucrativo, o peri shopping, alimentação, baita cara de franquia. E ela começou um diálogo com o público, né? Ela fez assim, quantos de vocês já foram em algumas das nossas lojas? Quase todo mundo levantou a mão. Essa é uma marca bem conhecida, né? Bem conhecida mesmo. Eles têm dezenas de lojas. Ela disse assim, quantos de vocês já foram? Hein? Quase todo mundo levantou a mão. E quantos de vocês foram bem atendidos? Sejam honestos. Eu lembro claramente que ela deu essa ênfase, né? Sejam honestos. A maior parte das pessoas levantou a mão. Aí ela trouxe a seguinte provocação. E quantos de vocês imaginaram que aquela pessoa que você está dizendo que te atendeu bem, que estava por trás do balcão, estava com a tornozeleira? Estava usando uma tornozeleira. Baita silêncio. E aí ela começa a explicar que a empresa dela tinha uma política de ressocialização de presidiários e ex-presidiários, né? E que eles faziam isso há 22 anos. Então, só para você ter ideia, um presidiário, nas contas dela, né, custa aos cofres públicos, em média por mês, no Brasil, R$4.000. Então, no momento que ela implementa uma política de ressocialização e traz essa pessoa para trabalhar com ela, além de contribuir para além de contribuir para a ressocialização daquela pessoa, você está fazendo daquela pessoa uma pessoa produtiva e você está economizando uma grana para os cofres públicos, ou seja, para nós, né? Então, você percebe a contribuição ampla, né, que ela dá
para o país na hora que ela faz isso. E aí, nessa hora, ela estava falando sobre isso, um camarada pediu o microfone, ele fez a pergunta que talvez muitas pessoas quisessem perguntar, mas não tivessem coragem de perguntar. E ele disse isso: olha, a senhora não tem receio, já que esse determinado colaborador, né, que participa dessa política, ele já cometeu um crime no passado, talvez até um crime de furto. Você não tem receio que ele ou que ela faça alguma coisa parecida nas suas lojas? E aí, mais uma vez ela surpreende a todo mundo com um diálogo, ela vira para esse cara e fala o seguinte: já que o senhor me fez essa pergunta, eu posso fazer uma pergunta muito sincera para o senhor? Ele fez: claro. E foi legal também, porque o cara não perguntou, ele perguntou abertamente, assim, né? Não foi para pressioná-la, ele perguntou por curiosidade. E ela disse o seguinte: o senhor já fez merda no passado? O cara disse: estou fazendo uma pergunta séria. O senhor já fez merda no passado? Aí o cara fez: já? Assim, e o senhor faria de novo? Aí o camarada fez: não. Aí ela deu um sorriso e falou o seguinte: faria sim. A depender das circunstâncias, você faria de novo. Então, o que é que ela trabalhou aqui, né? Ela disse assim: olha, se a pessoa foi condenada, foi julgada, se cumpriu pena, se foi perdoada perante a lei do homem, eu não sou Deus para dizer que essa pessoa estará errada pelo resto da vida dela. Qual a lição aqui, né? Para onde que ela nos trouxe? A seguinte análise. Olha só, nós agimos por sobrevivência. Se a pessoa não tem absolutamente nenhuma oportunidade, né, no desespero, se for necessário, ela vai cometer um crime novamente. Agora, se você entrega... E outra coisa, ela vai fazer isso, você faria isso, eu faria isso. Agora, se você entrega dignidade e renda, ela vai fazer tudo o que ela puder para não perder essa chance. Porque não é todo mundo a essa altura que vai abrir portas para ela. Então, ela fechou a história dizendo que ela acreditava muito nessa política de ressocialização e que há 22 anos ela fazia isso e que há 22 anos ela nunca tinha tido um problema daquela natureza. E é engraçado que num outro trecho do papo, ela comentou algo que, eu não sei nem qual é a métrica que foi utilizada, mas pouco importa. Ela disse assim, ó, disparadamente o índice de sorriso dos nossos atendentes é muito maior do que o do mercado. E aí veja como se conectam essas coisas, né? Se a pessoa que está lá atrás do balcão, ela tem uma oportunidade raríssima e ela vai dar tudo para não perder aquela chance, talvez ela seja um atendente mais satisfeito e mais feliz e vai dar mais sorrisos. E você atender o cliente com mais felicidade, não tem como se negar que isso é um diferencial competitivo. Então, bem, essa história foi super legal, por isso inclusive eu escrevi uma carta sobre ela, né? Baita aprendizado pra gente, ela foi aplaudida de pé, eu aplaudi ela de pé. E aí, a lição aqui é o seguinte, sempre tem espaço para inovar, né? Você começa a perceber que a inovação, ela não é tão conectada assim com software, aplicativo, tecnologia como a gente imagina, né? Se fala de inovação, você já pensa em computadores. Inovação não é apenas sobre computadores. Essa empreendedora conseguiu trazer uma inovação que permitiu com que ela tivesse uma vantagem competitiva enorme, afinal de contas o business dela atende clientes diretamente. E de onde que veio isso? De pensar o negócio, de pensar com carinho, de procurar soluções. A impressão que eu tenho, e agora eu estou falando mais como empreendedor, Arthur, e não como educador financeiro, é que quem se esforça o suficiente, quem realmente está comprometido a entregar uma experiência diferente, encontra uma forma de fazer diferente. Encontra inovação. Repito, inovação não tem a ver apenas com computadores. Inovação existe em qualquer área do negócio. Quando você incorpora esse conceito, você consegue encontrar formas de fazer diferente que vão representar pontos de inovação na tua consultoria, no teu curso, na forma como você atende seu cliente. E para não ficar no discurso aqui, eu vou te dar alguns exemplos que a gente aplicou aqui na própria Empreender de Dinheiro. Por exemplo, tem um treinamento nosso chamado Contra-Golpe Financeiro, fizemos esse treinamento várias vezes, edições ao vivo e tal, super legal. E ele durava um dia inteiro, a parte presencial durava um dia inteiro, né? Aí até de noite. Um trecho desse treinamento
eu evidenciava o conflito de interesses que existe na relação com o gerente de banco, com outros agentes do mercado financeiro. Sendo que, ao invés de simplesmente contar essa história, mostrar o porquê, que é o que a maioria faz, eu fazia um exercício onde as pessoas formavam duplas e uma pessoa nessa atividade era o gerente de uma instituição financeira e outra pessoa era um candidato a investidor, etc. E esse exercício levava a uma conclusão que deixava exposta essa questão do conflito de interesses. Mas eu também não só fazia o exercício, né? Eu entrava, na hora da condução desse exercício, eu entrava no treinamento vestido de banqueiro, até usava uma cartola, né? Para que aquilo ali ficasse muito marcado. E eu já recebi inúmeros feedbacks falando de que, putz, aquela passagem ali, nunca mais vou esquecer a história do conflito de interesse, eu lembro que você estava lá, a história do banqueiro. Então você veja, um cuidado, nada de outro mundo, não envolve software, não envolve tecnologia, não tem big data, nada disso. Mas que não deixa de ser um ponto de inovação e que ofereceu para o cliente na ponta uma experiência diferente, com mais qualidade e que inclusive aumentou a retenção do conteúdo por parte dele. Golaço, né? Uma outra medida de inovação que nós aplicamos em cursos presenciais, né? A gente havia percebido que, putz, toda vez que você tem que usar os primeiros minutos, meio que, né, para fazer uma sala e tal, porque no Brasil as pessoas chegam muito tarde, a gente se atrasam, né? Então os cursos presenciais acontecem muito aos sábados, então fizemos muitas vezes aos sábados, então as pessoas marcavam às vezes para começar às 8h30 da manhã, o cara chegava às 9 horas. E aí, se você tivesse muito conteúdo relevante no começo, esse cara chegava às 9 horas, ficava perdido. O cara que chegou um pouco antes, que seria o certo, também era injusto com ele deixar 40 minutos de molho, sem nada. Então o que é que a gente fez? Vamos então ter um canal de comunicação mais assertivo para que a gente tente mostrar para as pessoas que a gente está se preocupando com o evento que é importante elas chegarem no horário para aumentar o nível de compromisso delas para com o evento, com o curso, o treinamento, quer que seja. E me marcou muito. O primeiro treinamento que a gente fez isso bem feito, a gente chegou, para você ter ideia, a perguntar, como era o dia inteiro, nós entramos em contato com um restaurante que havia próximo, fizemos um convênio, assim, vamos levar 200 pessoas para isso, você não tem interesse em conceder um desconto? Cara, putz, tenho. Então a gente fez e, ao comunicar aos participantes previamente que haveria esse convênio, a gente também perguntou se esta pessoa tinha alguma alergia alimentar e caso ela tivesse, se ela não gostaria que a gente comunicasse isso ao chefe do restaurante. A gente não poderia garantir nada em termos de cardápio, mas a gente faria essa comunicação. As pessoas super agradecidas, as pessoas que inclusive tinham alergia ficaram felicíssimas, não esperavam, a gente comunicou, né? Acredito que deu certo, porque eu não tinha nenhum vínculo com o restaurante, mas ninguém teceu nenhuma crítica, etc. Mas o fato é que pequenas coisas, o que é que aconteceu? A gente percebeu um disparo gigante no nível de pontualidade das pessoas nesse treinamento. Percebe como um pequeno cuidado pode ser interpretado como um ponto de inovação na forma como você trata o cliente antes da experiência efetivamente dita, que seria o início do treinamento? E aí, claro que, né, só fazer essa amarração aqui para você não me interpretar de forma equivocada. Claro que quando eu digo que inovação de verdade existe em qualquer área do negócio, a exemplo da nossa empreendedora, que fez isso na sua política de gente, e foi inclusive, só para fechar aquela história, o motivo pelo qual ela disse que não era franqueável o negócio dela. Ela disse que a política de gente dela era muito especial e que as pessoas nem sempre entendiam. Quando eu digo que está em qualquer área, que não é sobre softwares, computador, necessariamente, isso não quer dizer que você, educador financeiro, não pode utilizar tecnologia ao seu favor para entregar uma experiência melhor para o teu cliente. Inclusive, na própria Empreender Dinheiro, a gente, com o tempo, desenvolveu, por exemplo, o Preciso para criar, né, uma peça orçamentária com maior qualidade, impressionar mais um cliente para ele se envolver mais com isso. O Apollo, que é um software de construção de planejamento patrimonial de longo prazo. O sistema Selectus, que ajuda a pessoa a selecionar ativos. O Oráculo, que é um software de rebalanceamento de carteira e de construção do Asset Allocation. E, inclusive, todos estes softwares, você pode contar com eles também para melhorar a qualidade do seu serviço prestado, do seu curso, da sua consultoria. Isso, claro, se você achar que deve. Eu estou apenas trazendo um exemplo para mostrar que inovação vem também da tecnologia, mas não está restrita apenas a ela. Então, da próxima vez que você pensar que
todo mundo já fez tudo e por isso não tem espaço para mim. Isso é um equívoco do meu ponto de vista. Tem muito espaço e tem muitas formas possíveis de fazer diferente. Curtiu esse vídeo? Então compartilha e se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve. Até a próxima.